Olá, meninos. Então, vamos dar início a nosso módulo 3 e com um assunto que é bem importante e bem característico da era moderna, que é a formação dos Estados europeus, certo? Vamos lembrar algumas coisas para poder a gente dar início ao primeiro assunto deste capítulo. Então, lembra que eu falei para vocês que os reis se fortaleceram contando com o auxílio, com o apoio, melhor dizendo, das monarquias e da burguesia, ou da monarquia não, gente, dos nobres e dos burgueses, que cada grupo social desse tinha um interesse e buscaram apoiar o fortalecimento dos reis para poder esses reis atenderem aos seus interesses. Então, esses reinos foram formados, os reis se fortaleceram e com isso teve início o que nós chamamos da formação dos Estados europeus. Uma nova divisão geográfica na Europa aconteceu após um conflito que nós vamos ver agora, que foi a Guerra dos 30 Anos, certo? Então a gente vai ver os pontos principais desse conflito. Foi um dos conflitos mais sangrentos e mais que matou mais pessoas na Europa, foi a Guerra dos 30 Anos. Então, da Era Moderna, falando sobre Era Moderna, foi um desses conflitos, certo, gente? Claro, do início da Era Moderna, né? Não na Era Contemporânea, como estamos vivendo agora, que já teve outros conflitos que mataram bem mais. Veja só o que foi a Guerra dos 30 Anos. Então, entre os anos de 1618 a 1648, veja, 30 anos exatos. Não é como a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou 116 anos. Aconteceu na Europa um conflito que marcou a transição do feudalismo para a Idade Moderna, que foi a Guerra dos 30 Anos, que envolveu uma série de países em volta da região onde hoje está localizada a Alemanha, que antes era o chamado Sacro Império Germânico, e teve como elemento elemento principal as disputas religiosas decorrentes das reformas protestantes do século XVI. Há quem diga que essas disputas religiosas foi só um elemento usado pelas monarquias da época para poder se fortalecer ainda mais e travarem uma guerra de disputa de território. Então, por que essa disputa religiosa? Veja, os dois lados do conflito, que vocês têm que entender. Quem era que estava de cada lado do conflito? O primeiro lado eram os protestantes, né? Do lado dos protestantes estavam os países que estavam apoiando: a Suécia, Holanda, Dinamarca, principalmente a Alemanha. Então, esses países se revoltaram contra o imperador Fernando II, que era do Império Germânico, e quem impôs o catolicismo na região da Boêmia, atual Teca, né? E aí, nessa região, o país era de maioria protestante. Como é que uma região onde a maioria é protestante e o imperador vai e coloca o catolicismo como religião oficial daquela região? Então, mais tarde, um outro país, a França, ela entra para o conflito também. Apesar da França ter uma maioria católica, ela entra para o lado protestante, porque eles tinham interesse em tomar territórios que pertenciam às famílias de Habsburgos, certo? Essa de família a gente vai ver falar sobre ela ainda um pouquinho mais para frente, certo? Veja só, então, os protestantes, com o apoio de todos esses países aí, que se uniram, que usaram os protestantes como, digamos assim, munição para se fazer uma guerra, e assim teve início o conflito. Do outro lado estavam os católicos. Os católicos apoiaram o imperador Fernando II e também o rei da Espanha, Felipe II, que ambos eram da família de Habsburgo e tinham interesse em vencer a guerra. Então, os dois lados eram católicos e protestantes, mas cada um com o apoio de algumas famílias, certo? Veja só.
Assim tem início o conflito. Os países que participaram dos conflitos foram França, Alemanha, Espanha, Suécia, Holanda e Dinamarca. Foram esses países que participaram do conflito, que ficou conhecido como a Guerra dos 30 Anos. Então, vamos ver então as causas. Existiram as causas. A causa principal, como se coloca, né? O fato de Fernando II, ter instituído o catolicismo numa região onde a maioria das pessoas eram protestantes. Mas não foi só isso. As causas da guerra também incluem a luta pela afirmação do poder de monarquias europeias, com disputa de território e conflitos de hegemonias, pela hegemonia. O que é hegemonia? Pelo controle total de uma região. Então, com isso, a gente vê que não foi uma guerra por causa de conflitos religiosos só, disputa religiosa ou de defender a sua religião. Era uma guerra de interesse. Então, as causas da Guerra dos 30 Anos também passaram por problemas de aliança de dinastia de Habsburgo e do Sacro Império Romano Germânico com a Igreja Católica, né? E aí a vinculação entre o Império e a Igreja fazia com que as ideias de independência política tivessem um viés religioso, ou seja, um cunho religioso. Como no caso da Boêmia, né, que nós vimos que foi o palco dos episódios do conflito, da Guerra dos 30 Anos. O estopim da guerra foi o fato do imperador Fernando II ter declarado a região da Boêmia uma região católica, sendo que era de maioria protestante. Veja então, gente, vamos ver então o que marcou o fim da guerra. O fim da guerra ele foi marcado pela assinatura de 11 tratados de paz. Que tratados de paz foi esse? Então, alguns pronunciam Westphalia, outros pronunciam Westphalia. Então, esses tratados eles foram assinados, um conjunto de 11 tratados que foram assinados ao longo de 1648, que colocaram fim na chamada Guerra dos 30 Anos. Uma das séries de conflitos mais destrutivas e sangrentas da história da Europa. Certo, gente? Então, o que ele colocou fim? Então, já vinha se discutindo muito sobre o fim dessa guerra, que já estava se estendendo demais, mas não tinha chegado a um consenso. Com a assinatura desses 11 tratados, foi selada a paz e a Europa ganhou uma nova divisão geográfica. Certo? Territórios foram anexados, territórios foram perdidos. Então ele diz assim: embora a paz tenha sido negociada ao longo de muitos anos em conferências que reuniam centenas de negociadores, o fim dos embates apenas começou a se tornar uma realidade quando foi assinado o tratado que cessaria a hostilidade entre a Espanha e os países que estavam participando do conflito, né? No dia 30 de janeiro, na cidade de Münster, 24 de outubro, na mesma cidade, novos tratados seriam acertados, promovendo a paz entre o Sacro Império Romano Germânico e os príncipes alemães e a França, a Suécia e o papado. Veja, envolvendo igreja e tudo junto, né? No caso, política e religiosa. Então ele diz assim: com a assinatura do Tratado de Westphalia, as pessoas passaram a ter a liberdade religiosa nas práticas da sua religião e foram definidas as novas tensões de território na Europa, e criou-se ainda uma ideia de Estado-nação, certo? Que antes não existia bem essa ideia. Veja só, vem aí o que nós chamamos de razão de Estado. Vocês vão encontrar isso no livro de vocês falando sobre isso um pouquinho mais, tem até um pequeno texto falando sobre isso, mas o que é essa razão de Estado? Então, nós vimos que o Tratado de Westphalia ele trouxe paz, consolidou a paz e também consolidou a razão de Estado, isto é, um princípio
de que os interesses de um Estado ou país têm prioridade sobre a região, ou seja, os interesses do Brasil têm prioridade sobre o território brasileiro, os interesses do México sobre o território mexicano e assim por diante. Então, assim ficou acertado o Tratado de Paz, pois sim, esses 11 tratados de paz, a Europa ganhou uma nova divisão geográfica. Essa é a Europa após a assinatura dos estados ou dos tratados de Westfália, e ela trouxe mudanças geopolíticas, como nós chamamos, para a Europa, certo, gente? A Europa após a Guerra dos 30 anos, é essa aí. E assim a gente vê o primeiro assunto sobre o Estado moderno europeu, ok?